Vamos saber da previsão para todos os signos hoje. Camila Colaneri está com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Kátia. Tudo bem, você? Muito bem, com essa super lua cheia. Viu, Kátia? Que linda, né? Porque ela estava mais próxima da Terra. Muito bonita. 15%, né, maior, assim. Tava linda, né? Não teve como não tirar foto, né? Não, linda. Pena que a foto não consegue retratar. Não, eu consegui tirar da minha varanda. Falei, gente, até ficou bonita, né? Porque ela tava muito linda. E essa lua muito intensa, né? Porque foi uma lua no signo de Peixes, né? E junto com Netuno e tensionando, né, com o Sol em Virgem e Júpiter também. Então, assim, ela é muito linda, maravilhosa fisicamente. Mas emocionalmente, essa lua traz uma reverberação das emoções de uma forma muito intensa também. Então, a gente pode se sentir um pouco confuso, né? Entre aquela parte minha que entende do holístico, do espiritual, das sensações, das emoções versus o plano da realidade. Então, tem horas que a gente quer fugir, que a gente quer dispersar, que a gente não quer ver nada, né? Então, a gente foge, né? Como se fosse um sonho. E tem horas que a realidade chama a gente, né? Fala, não, mas olha, qual é o caminho? Então, eu acho que as pessoas podem ter sentido, ou vão sentir um pouquinho aí durante essa semana, essa reverberação entre o mundo dos sonhos, né? O mundo, né, assim, dos artistas, o mundo né, que não é o meu mundo e a minha realidade. Então, tomar um pouquinho de cuidado, assim, né, para ver o que você tem, e eu acho que dá valor ao que se tem, né? Porque Virgem é um signo que fala da simplicidade. E às vezes a gente fica almejando uma coisa assim muito fora da gente, né? Muito fora da nossa esfera e acaba tendo decepções, frustrações, né? Então eu acho que essa composição, ao mesmo tempo que ativa o nosso lado mais sensitivo, sensível, até podendo fazer com que a gente ajude mais as pessoas ou queira ajudar mais o social, também às vezes pode dar um pouco dessa falta de percepção mesmo, né, do que eu tenho. Então, valorizar um pouquinho mais o que se tem, eu acho que é um bom exercício para a semana. Isso fica para todos os signos, mas agora signo a signo, vamos ver como isso influencia a vida da gente, né? Começando com o primeiro do zodíaco, Áries. Arianos estarão como essa semana, Já Camila? Começamos no quartinho essa semana. Tá no quartinho escuro. Né? Alguém tem que ficar, né, gente? Então, os arianos, assim, eles estão numa fase muito produtiva, com muita vontade, com muitas ideias, estão bastante ativos mesmo, né? Eu acho que a criatividade do ariano tá a mil. Só que essa semana vai pedir para ele um pouquinho dessa reflexão, né? Deles pararem um pouquinho para pensar, para sentir principalmente, porque essa conexão dessa lua de água é uma conexão dos sentimentos, né? Então, o que o ariano sente? Porque às vezes o ariano atropela um pouco, né? Ele é mais impulsivo e de repente quando ele vê, ele já fez e aí ele não pensou se aquilo fazia sentido para ele ou não. Então, aproveitar essa semana e dar uma introspectada, ver se faz sentido, se conecta, se não conecta, para que ele possa usar toda essa criatividade, toda essa vontade de produzir de uma maneira mais legal, né? Mais coerente com o que ele sente. Mas não tão confortável, né, para ele essa nunca semana, é confortável, sentido, né? Os signos de fogo, quando eles estão nas zonas da água, que a gente fala, eles não ficam muito confortáveis. Por quê? Porque eles são mais extrovertidos e aí a semana pede um pouquinho mais de introversão. Então, confortável não é, mas é necessário. Mas é importante, né? É necessário para não dar um passo assim, depois não perceber, ou às vezes essa impulsividade mesmo, acabar comunicando, falando coisas que não estão prontas ainda, né? Então, é melhor esperar concretizar para depois aí começar a agir melhor. Que bom, boa semana para você de Áries. Taurinos estarão como essa semana? Gente, os taurinos, assim, é muito engraçado. Eu recebi várias comunicações. Fala do amor de touro, por quê? Vênus está retrógrada, Vênus rege o signo deles. E essa lua pega o eixo de relacionamento dos taurinos. Então, eles mesmos já perceberam que a coisa está complicada. Que a questão afetiva primeiro. Quando a Vênus entra nessa retrogradação, sempre vai fazer uma reflexão, né, da questão sentimental. Se tá bom, se não tá bom, se é o que eu quero. Eles estão buscando nessa área afetiva um pouquinho mais de pé no chão, sabe? Coisas mais coerentes, né? Aquela pessoa que está ali do lado. Então, cuidado também para não ficar imaginando o príncipe encantado, a princesa que vem com aquele cabelo esvoaçante. Porque, gente, na real, assim, não existe, né? Às vezes você dá sorte de conhecer uma pessoa legal, mas ela tem seus defeitos também, né? A gente também tem, né? Então, o taurino, ele é mais pé no chão, mas nessa fase, ele pode estar idealizando um pouco mais, tá? Então,
Então, ficar um pouco atento, porque realmente faz mais sentido, é mais coerente para eles ter uma pessoa mais parceira. E a vontade de se relacionar realmente está acontecendo, né? Então, quem tem um relacionamento talvez esteja ajustando, arrumando melhor esse relacionamento para um bem-estar mais legal. E quem não está, efetivamente está procurando, né? Então, vá, né? Saia, né? Vá à luta, porque não, né? Bater na sua porta sempre fala. Não vai, mais uma vez, coisa de filme, coisas da ilusão, né? Às vezes acontece, você tá na fila, né, do banco, tal, conversa com o cara que tá atrás, mas você saiu de casa, né? Você teve que... Dentro da sua casa, com a porta fechada, vai ser difícil alguém te encontrar pra isso, né? E podem aparecer uns amigos do passado também pro taurino, tá? Então ficar meio esperto, assim, pra não confundir muito a amizade com o namoro, porque às vezes numa carência, né, acaba enxergando coisa que não existe. Tá Boa semana pra você de touro. Geminianos? Os geminianos continuam com aquela cabecinha a 1000, né? Essa semana, eu acho que o geminiano também está muito, assim, comunicativo, muito criativo e querendo fazer muita coisa. Mas essa semana eles podem ficar um pouco confusos com relação ao rumo que eles devem dar, né? Então, assim, uma exposição às vezes não muito adequada, então tomar um pouquinho de cuidado como eles vão se colocar, como eles vão se expor, né? E aproveitar que o campo familiar, doméstico, está muito legal para eles, né? Eles estão ficando bem dentro de casa. Então, antes também, assim, um pouco parecido com os arianos, né? Antes de sair, antes de comunicar, antes de fazer, espera um pouquinho, vê como é que funciona dentro da sua própria vida para depois expor, né? Não começar também atropelando, eles atropelam mais pela fala, pelos pensamentos, de quererem fazer tudo, porque realmente está muito ativa a parte mental deles, né? Mas assim, também espera um pouquinho, sabe? Curte um pouquinho mais a intimidade para fazer uma exposição um pouquinho mais apropriada. Que bom, boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Os cancerianos estão numa semana, eu diria assim, bem filosófica. Essa lua mexe muito com o canceriano, né? Uma lua cheia, o canceriano é regido por, né, pela água. Então, eles... Canceriano, pessoas de fases, né? Eu falo que a fase é durante o dia, durante o mês, não importa. Uma lua cheia, você pode conversar com qualquer canceriano, a gente tem ascendente em câncer, eles falam, nossa, o que está acontecendo? Eu estou sentindo alguma coisa diferente, estou mais emocionado. Então, canceriano... Né? Essa lua deu uma reverberada neles, assim. Mas é legal porque, ao mesmo tempo, fez com que eles refletissem, ou vai fazer essa semana, com que eles reflitam um pouco sobre as crenças que eles têm, as filosofias de vida que eles têm para quê? Para tornar tudo isso muito prático, né? Canceriano precisa estar vinculado, né? Ele precisa sentir que a coisa é boa para ele também, né? Então, assim, para mesmo rever suas crenças, ver o que faz sentido para você, porque eles estão querendo pôr a mão na massa, alguns já estão colocando, estão com muita atividade profissional, muitas ideias práticas mesmo. Então, essa semana aproveita e alinha um pouquinho se isso conecta com o que você realmente sente e quer fazer, porque aí a coisa deslancha. Aí flui, né? Aí flui. Canceriano que não sente no coração, né? Aquela coisa bem canceriana. Não vai pra frente. Não acredita, né? Nem atividade física, né? Se não sentir, não jeito, adianta, né? Não faz nada. Boa semana pra você de câncer. Leoninos estarão como? Os leoninos também, né? Estão na zona da água essa semana, então pra eles também não tá muito confortável, porque talvez peça um certo revisionamento desse emocional. Então, como eles estão, Vênus ainda está no signo deles e Marte também. Então, estão extrovertidos, estão com, assim, muita exposição, né? Estão querendo captar melhor isso para o dia a dia, para poder começar a ganhar mais dinheiro, coisas nesse sentido. Mas essa semana precisa dar uma revisada também, sabe? Principalmente, assim, o que ouvir dos outros que é válido e o que ouvir dos outros que pra gente não faz muito sentido, né? E olhar um pouquinho a questão financeira também, né? Assim, cuidado para, sabe, falsas promessas, coisas assim mirabolantes, porque como eles estão aparecendo bastante, eles podem receber algumas propostas também, até pelo brilho deles, né? Então, aquela pessoa é legal, ela aparece, ela tem uma conexão boa, e aí, de repente, podem ser um pouco enganados, né? Ludibriados. Então, presta um pouco de atenção na questão financeira também, que vai ser importante. Boa semana para você de Leão. Virginianos? Os virginianos, essa lua fez uma oposição, né, com o signo deles. Então, assim, os virginianos podem estar se sentindo um pouco confusos. Podem, tá? Porque tem um lado deles, quer dizer, estão no ciclo deles, aniversário, aquela coisa de renovação. Então, aproveitar isso. Mas, assim, eu falo, o virginiano, ele é muito prestativo. Só que, às vezes, ele tem dificuldade de falar não, né? Mas isso é um problema, né? Então, às vezes, tem que saber pôr a cerquinha. Por quê? Porque se ele não souber aonde é o limite dele,
dele onde é o do outro... Até onde eu posso ir, né? Ele acaba sendo, assim, abusado, vamos dizer assim, né? As pessoas usam um pouco do virginiano, pedem demais, cobram demais, porque ele também se autocobra, né? Então, eu acho que ele tem que aprender um pouco, aproveitar essa semana e aprender um pouco o que é dele, o que é espaço dele, o que é propriedade dele, tem que aproveitar, Júpiter está no signo dele, é uma fase expansiva, produtiva, e tomar cuidado para que ele não seja sugado pelas demandas alheias, né? Então, eu estou falando aqui a questão da autoestima para o virginiano. E o virginiano, né, puxa o problema do outro para si, né? Puxa, né? Porque eles resolvem, a verdade é essa, a grande maioria resolve. Preço, né? Mas resolve do outro, às vezes não resolve o próprio, né? Então aí fica, depois, né, faz aquela, às vezes até uma ceninha mesmo, poxa, eu fiz para você, você não fez para mim, né? Então, para evitar esse tipo de pensamento também, começa a se colocar um pouco mais, né? E conta com quem pode ajudar, mas tem que saber colocar o seu ponto final, sabe? E falar não é difícil na primeira ou na segunda vez, na terceira vai fácil. A gente acostuma, né? Já vai tranquilinho. É isso aí, é um treinamento. É um treino. Boa semana pra você. Librianos, como estará essa semana? Bem no clima libriano, né? O Libra adora um perfume, um requinte, né? Eles são muito ligados à estética, Eles né? podem esquecer de qualquer coisa quando saem de casa, menos de passar o perfume. É verdade, eu tenho um filhinho libriano, eu tenho 2 você também librianos. tem, né? É isso mesmo. Esquece a carteira, mas o perfume nunca. E olha que o meu é pequeno, né? Tô preparando já. Então, os librianos essa semana podem sentir um pouco de uma certa... Assim, a rotina deles, o cotidiano deles está um pouco confuso, né? Apesar de Mercúrio ter entrado no signo de Libra, então vai começar a dar um pouquinho mais de clareza mental, eles vão conseguir raciocinar melhor, entender melhor o que está acontecendo na vida deles, mas ao mesmo tempo, a rotina deles essa semana vai estar um pouquinho confusa. Bagunçadinha? É, bagunçada, assim, começa a fazer uma coisa, aí não dá certo, aí planeja outra, enfim. Até porque a vida social dos librianos está muito ativa. Que é ótimo para eles, adoram uma festinha. Então, assim, vão sair bastante. Aí, sabe quando meio que se atrapalha? Né? Então, assim, tem coisa para fazer no trabalho, aí tinha que programar, sei lá, um médico, acaba não indo. Dá uma certa preguiça no dia a dia, na rotina, de fazer um regime, sabe? Essas coisas de obrigação. Sei. Então, acho que o libriano pode aproveitar um pouquinho essa frequência. É assim, ele vai conseguir organizar a parte externa dele, a beleza e tal, se ele internamente estiver organizado. Se ele não estiver internamente organizado, vai ser difícil. Até porque se Júpiter e o Sol em Virgem estão lá na casa 12 dos librianos. Então, eles precisam se organizar um pouco internamente para que o externo reverbere bem o que está lá dentro. Porque não adianta nada você passar, né, uma super maquiagem se internamente você não está legal, porque não vai mudar nada, não né? tem aquela vibração, não tem aquele ânimo. Então, cuidar um pouquinho desse mundo interno para eles vai ser bastante importante, mesmo com essa vida social intensa, atribulada, né? E assim, essa semana seja um pouco mais flexível, porque talvez não dê assim para resolver tudo que eles gostariam de resolver, não. Paciência para quem é de Libra, então essa semana deixa rolar, né? Eu acho que essa frequência de Peixes Netuno é um pouco disso também, sabe, Kátia? Deixa ele tentar controlar tudo, né? Porque daí eu ponho com o certinho do Virgem, né? Então. Certinho, assim, tudo certinho, tudo na hora certa a lista. E o Peixes vai fazer o contrário. Olha, não tem lista não, vai do jeito que vai e vai dar certo da mesma maneira, né? E sabendo que vai dar certo do mesmo jeito, aí você já diminui a ansiedade, É isso aí, relaxa um pouquinho. Curte mais as festinhas. Isso. Boa semana pra você de Libra. Quem é de Escorpião? Os escorpianos, a gente já vem falando aqui que eles vêm vindo numa rotina de trabalho, de exposição muito forte, né? Talvez essa semana, essa lua de água também mexe com eles, que são do elemento água. Então, eles podem parar um pouquinho para pensar, assim, de tudo que está acontecendo, o que realmente tem a minha mão, né? O que realmente tem o meu talento, o que de repente eu não fui levado a fazer, né? E agora eu tenho que parar um pouquinho para pensar se esse meu talento, se isso que eu faço bem é bom mesmo, né? Ou se eu tenho que me qualificar, ou se eu tenho que fazer um projeto um pouquinho mais linear, mais pé no chão. Então, eles podem também entrar um pouco desse emocional para tentar ver se eles conseguem alinhar também o que eles estão fazendo, toda essa exposição e trabalho com o que realmente eles sentem. Para eles é importante. E pode pegar um pouquinho também nessa questão de relacionamentos, né? Então, os relacionamentos vão passar um pouquinho por esse questionamento também. Se realmente faz sentido, se está legal, se está gostoso com relação ao que eu gosto, o que eu sinto, ou se de repente foi uma empolgação e não tem mais nada a ver com o que eu quero, né?
Então eles podem parar para pensar e o escorpião elimina, né? Quando ele percebe que não tem muito a ver com ele dá uma eliminada. Nisso, Tende a ter menos. Ele se apega também, né? É um signo meio apegado, mas quando ele percebe, por isso que ele precisa fazer esses momentos de reciclagem. Isso é do signo do escorpião. Às vezes ele sente que ele chegou num ápice, aí ele tem que parar, refletir, aí se ele perceber que não tem nada a ver, ele elimina. Se ele perceber que é legal, ele segue em frente. Então é uma semana para ponderar a respeito do que faz sentido para eles também. Que legal. Boa semana para você de escorpião. Sagitarianos. Os sagitarianos estão começando a querer produzir mais. A gente falou isso aqui também, né? Essa semana, a questão familiar pode chamar um pouco de atenção, né? Você sabe que peixes, Netuno, eles têm a ver com encanamento e água, né? Então, já vou dar uma dica pro sagitariano. Pode ter vazamento na casa? Dá uma olhada em casa, nessa parte, assim, dos canos da casa, porque como eles vão ser chamados muito para o ambiente doméstico, essa chamada também é para auxílio, né? Então, de repente, uma mãe, um pai, alguém que mora na casa, pode requisitar um pouco mais do sagitariano também, não só no sentido, né, da casa em si, mas da família também. Vai dar um pouquinho de angústia para ele, porque ele sente que ele está numa fase produtiva, ele também está muito acionado nessa questão de cursos e viagens. Olhar para frente, né? Eles, né, quer dizer, é a frequência do Sagitário, então não é que ele vai parar, mas talvez essa semana ele tenha que rever algumas questões familiares aí, que podem tirar um pouquinho dessa produtividade dele, mas quer dizer, continua produzindo, mas não deixa de olhar um pouquinho para casa, para não deixar a casa inundar, né? Literalmente ou subjetivamente. Mas literalmente, quando as coisas chamam de verdade. E essa coisa do Netuno é muito do auxílio, né? Da prestação, do auxílio. Então, às vezes, alguém que chama mesmo, né? Precisa de ajuda, alguém que precisa de ajuda. O sagitariano pode fazer isso bem essa semana também. Bom, boa semana para você de Sagitário. Capricornianos estarão como? Os capricornianos, sabe que a vida deles amorosa deu uma bela melhorada, sexual, assim, deu uma bela melhorada. Então, é legal eles aproveitarem essa onda, né? Que tá muito boa para eles, aproveitar essa frequência. Vão começar a aparecer alguns contratos, aí, alguns acordos de trabalho que eles vão ficar muito felizes, provavelmente, né? Tem muita troca na parte deles comercial, na parte de carreira, então é legal também. E essa semana é legal também eles também organizarem um pouco os pensamentos, e aí no caso deles, literalmente, até os documentos, sabe? Assim, organizar documento, tudo, né? Não deixar assim, carteira, documento, quando for ler um contrato, olhar com cuidado, né? Cuidado com as entrelinhas, porque essa parte de comunicação do capricorniano está um pouco atrapalhada. Então, desde coisas literais mesmo, né? De um contrato que eu tenho que ler melhor, ou de um documento que eu acabo perdendo porque não prestei atenção, até na parte comunicativa. Às vezes o capricorniano é muito duro para falar, ou ele é muito objetivo, ele é muito, né, focado, e dependendo de quem está junto, pode sentir aquilo como uma certa rejeição, ou como uma, né, às vezes tem uma força muito forte, né? Então, se for uma pessoa mais sensível, pode sentir um pouquinho que a comunicação não saiu muito legal, então prestar um pouco de atenção. E às vezes, né, a gente precisa ler alguma coisa tão rápido para tomar uma decisão. Sim. E é nessa hora que a gente peca, porque pula uma ou outra palavrinha que muda totalmente o contexto da história, né? Então, para o capricorniano essa semana, realmente, se for ler contrato, no detalhe, né? Até contrato na internet, que às vezes a gente compra umas coisas na internet, tem um contrato que você concorda, né? Concordo. Aí depois, na hora de reclamar, você não sabe como fazer, né? Aí você aceitou coisas que você nem sabe. Então, capricorniano essa semana, presta um pouco de atenção com isso. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Os aquarianos também tem que olhar um pouquinho a questão do dinheiro, tá? Por quê? A vontade de viajar... Eu vi que você viajou esse fim de semana. Eu viajo, mas eu sou contida. Então, a vontade de viajar, de conhecer, de fazer alguns cursos, assim, tá muito... Vai começar a crescer. Mais ainda? Mais ainda. O Mercúrio está acionando essa área dos aquarianos. Então, por conta disso, e porque a parte de relacionamento, no geral, tá legal, né? É aquela coisa que a gente já ainda continua, né? Quem tá junto tá querendo curtir, e quem não tá procurando também. Tá procura dele, né? Essa parte de relacionamento pro aquariano tá indo bem agora, né? Então tem que aproveitar mesmo, e se puder viajar, se puder curtir, legal. Mas essa semana especificamente, dá uma olhadinha na questão financeira também. Eles estão querendo fazer uns investimentos, estão querendo fazer o dinheiro render, mas podem dispersar um pouquinho, né? Então, assim, e outra coisa, né? Alguém pode pedir um dinheirinho emprestado também. Já não tem, viu, ela gente? Não tem, gente, já não viu? tem. Não tá. Ela, não tá tem. tudo investido. Tudo, né? A
aplicações de longo prazo, não pode tirar. Fosse, né? Mas assim, no geral, o aquariano presta um pouquinho de atenção, assim, para não gastar errado também. Às vezes vai ler um contrato que tem a ver com a questão financeira, leia bem esse contrato também. Ou então aparece algo que você acha que é extremamente vantajoso. Gente, que maravilha, caiu no meu colo. Desconfia. Então, essa semana é uma coisa legal que você puxou isso, Kátia, porque essa semana, a combinação do Netuno com a Lua gera um pouco dessa sensação de engodo, sabe? Assim, não tem nada muito milagroso, não. Se alguém te oferecer alguma coisa milagrosa essa semana, pensa bem, porque aí é o processo virginiano. Tudo tem um processamento e uma sequência. Aquele rendimento acima do que você vê em outros lugares. Isso, aquele precinho super mega camarada, né? Então, isso tem que tomar cuidado, tá bom? Não tô a fim de comprar nada, investir nada. Não, então tá. Você já tá bom, com a né? dica, tá bom? E aquarianos em geral também. Semana passada eu ganhei a quadra na Mega Sena, R$600. Olha! Foi pouco, mas já é alguma coisa. Já né? Já dá pra pagar. Não é? Já ganhar já tá bom, né? Não pode for R$20, né? Não, tá bom, que né? vai ganhar, tá ganho, né? Isso que é bom. Boa semana pra você, aquariano. Já os piscianos. E os piscianos, então, essa lua aconteceu no signo deles, né? Você já viu, né? Você imagina, né? Esse transbordar de emoções pisciano. Então, o pisciano realmente, assim, ele tem que ficar um pouco atento, porque esse emocional dele pode ter transbordado, né? Então, tem que organizar um pouquinho esse emocional e pedir ajuda para quem ele confia. Né? Então, assim, não é em todo mundo também. O pisciano, ele é muito impressionável, né? Então, assim, às vezes ele se engana com mais facilidade, ele tem uma certa inocência também, né? Então, ele vai ter que tomar um pouco mais de atenção a isso, cuidar da questão emocional que pode reverter no físico, né? Porque é uma tendência pisciana essa psicossomatização, né? Por conta desse emocional que muitas vezes é muito intenso. Então, é uma semana, assim, realmente mais atenciosa para o pisciano. Claro que ele pode estar muito, assim, criativo, ele pode estar muito sensível, ele pode ajudar muitas pessoas, gente que trabalha na área artística pode fazer coisas maravilhosas, mas no geral, né, precisa tomar um pouco de cuidado porque o pisciano é meio mata-borrão, né, Kátia? Eles puxam muito para eles, né, e aí para separar o que é meu, o que é do outro, às vezes fica um pouco difícil, então ficar um pouco atento mesmo, ligar o alerta, assim, perceber, não tô legal, não tô me sentindo bem, então para, não vai nos lugares, né, sente mesmo essa emoção como algo mais próprio, né? E também não atribuir muitas coisas para as pessoas, né? Porque assim, às vezes a pessoa acha que, não é meu, é seu, né? Não, às vezes é você que não está sabendo lidar direito com aquele emocional. E aí também terceiriza, né? Os piscianos estão numa fase bem legal para começar a fazer tratamento, assim, tratamento não, para buscar um pouco de autoconhecimento, não, né? Deixa de ser um tratamento. É um tratamento, né? Então, assim, pode, né? Desde uma terapia que seja, mas assim, ler alguns livros também, buscar acionar um pouco desse lado mais interno, introspectivo. O pisciano é sempre um ganho, né? Nunca é uma perda. Porque aí equilibra esse lado emocional, né? Sim, com certeza. Aí não fica tão vulnerável, né? E a gente acreditar que todo mundo é bom não dá, assim como acreditar que todo mundo é ruim também não dá, né? Com certeza. Nem 8, nem 80, então, né? acho que esse jogo dessa semana é um pouco isso, né? Isso, nem né? tudo é verdade, e nem né? tudo é mentira. E nem tudo é mentira. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para não julgar também, né? Observar, analisar, para que realmente a gente não se engane e não se auto-engane também, né? É verdade. Bom, quer saber um pouco mais do trabalho da Camila Colaneri? Já te adianto que ela é astróloga, mas também é taróloga. Acesse o site da Camila, lá você tem informações de mapa astral, de cartas de tarô, se tem curso, se não tem, como ela trabalha. O site é camilacolaneri.com.br, camilacolaneri.com.br e as redes sociais? É Camila Colaneri Astróloga no Facebook e no Instagram também. Também. Tá bom? Beijo, Bela. Obrigada, viu? Boa semana, viu? E vou te falar que toda semana que elas falam eu fico atenta. Porque a gente tenta e às vezes,